Como é que funciona a prova agora? A prova tem uma duração de 4 horas. 4 horas, 4 horas e meia. Pode variar por conta do tempo dos exercícios, mas é o seguinte, vocês têm que estar pronto mentalmente, fisicamente, para chegar lá na prova. No dia da prova vocês não vão ficar só 4 horas, 4 horas e meia. Pode ser que seja 7 e até 8, porque a prova, eles me deram, vou contar como é que foi o meu. Eu tinha que estar lá às 9, só que tinha gente que chegava às 8 e meia, por aí. E começa a fazer a prova por ordem de chegada. Então, se era pra estar lá às 9, chegou um cara às 8 e meia, esse cara vai ser o primeiro a começar a prova. Porque tem toda uma questão de segurança. Eles botam todo mundo numa sala, passam as instruções, e daí depois eles vão chamando um por um, vão fazendo testes pra ver se tu está apto ali, fazem testes no microfone para que seja tudo bem certo e não aconteça um erro de, por exemplo, tu ter feito toda a prova e daí deu um problema no microfone e daí acabaram que não ouviram nada. Então aí, falando isso, já deu para perceber que onde tu vai fazer a prova é uma prova online, mas não vai ser na tua casa, tu não vai poder fazer a prova da tua casa, a prova ela vai ser feita lá direto da instituição mesmo, uma instituição licenciada, especialmente tem certificado lá do TOEFL da ETS. Só para ficar bem claro também, o jeito que eu falei no nome da prova, IBT e ITS é em inglês, então em português tu leria IBT e ITS, só para ficar bem claro. Como é que vai funcionar agora a questão da prova, a prova em si mesmo? Essas 4 sessões, o Reading, Listening, Speaking e Writing, tu vai ter um intervalo de 10 minutos entre elas, mas vamos primeiro falar sobre as sessões. O Reading e o Listening são as 2 sessões mais longas e elas podem variar de tempo. Na questão do Reading, tu vai ler de 3 a 4 textos e tu vai ter 20 minutos para ler o texto e responder as perguntas. Então tu pode pegar tanto 3 quanto 4 textos e por isso que pode variar. Na questão do Listening é a mesma coisa, tu pode ter de 3 a 4 áudios com diversas perguntas e daí vai variar de 60 minutos a 1 hora e 20 para os dois. Então, por exemplo, se tu pegou 3 diferentes textos no Reading, tu vai pegar 4 no Listening. Se tu pegou 3 no Listening, tu vai pegar 4 no Reading. E assim vai. Eu não sei explicar o porquê disso, mas isso acontece. Por exemplo, a Carol fez a prova semana passada, uma amiga minha. E daí ela pegou 4 de Reading, eu peguei 3. Então vai mudando e é a prova, é como ela é. Na questão do Reading tu vai ter mais ou menos 14 a 10 questões por texto, e na do Listening por aí também vai dar de 38 a 56 questões para tu fazer nessa 1 hora e 20. Chegou no break, como é que vai funcionar o break? É importante vocês estarem atentos a isso. É um break de 10 minutinhos. Vai ser 10 minutos bem cronometrados, tu não pode passar. Tu pode voltar antes, se tu quiser, mas tu não pode estourar esse break. Então, por exemplo, tu é um break pra tu comer, tu se alimentar, pra te ir no banheiro, e daí quando tiver faltando 5 minutos eles vão te avisar. Tá acabando teu tempo, vem pra cá. Tu tem a opção de tu voltar pra sala e da sala onde tá fazendo a prova e só ficar parada no computador, sei lá, medita, pensa em alguma coisa, mas tu não pode estourar o tempo, porque tu é um computador, né? Um computador que tá fazendo o exame, tu vai estar fazendo no computador. E daí, no momento que começar o break, o computador vai estar cronometrando. Então, se tu estiver fora da sala e depois desses 10 minutos, o computador simplesmente vai começar a rodar a prova, vai recomeçar a prova, e se tu não tiver lá tempo, tu vai perder a prova. Então tu pode perder coisa importante, e daí isso vai prejudicar a tua nota. Indo mais adiante, agora a gente vai para a questão do speaking e do writing. Uma coisa que é legal que a gente pode classificar assim também é que o reading e o listening são competências de absorção, porque você está absorvendo, você está lendo e escutando, enquanto o writing e o speaking são de produção, você está produzindo. Então, vai vir de ti. E uma coisa que eu sempre falo, se tu não sabe escutar e tu não lê, tu não vai conseguir falar, porque tu não vai ter o que falar. Por isso que é importante estar sempre equilibrando e estudando nos dois e ter um nível de inglês legal.
Mas enfim, vamos pro speaking. O speaking tem uma duração de apenas 20 minutos. Comparado com o reading e listening, é bem menos. Vão ser 6 questões. 2 que são a independent, onde tu só vai falar baseado em uma opinião tua. Então, por exemplo, eles vão perguntar qual era o teu filme preferido quando tu tinha 9 anos. E tu vai ter 45 segundos para responder essa pergunta, 15 segundos de preparação. A pergunta 2 vai ser nesse mesmo pique, vai ser nesse mesmo sentido, assim, só que vai fazer uma pergunta mais relacionada com a escola. Então vai perguntar, por exemplo, tu gostaria de viver numa escola boarding school, que é aqui onde eu estudo, que tu mora na escola, ou tu prefere viver com os teus pais e ir pra escola? Então, tu vai ter 45 segundos também pra falar, 15 pra se preparar, mesma coisa. Daí depois a gente vai para as outras 4 perguntas, que são as integrated, independent, independente, integrated, integrado. Fica bem simples, né? Tem umas palavras em português que são praticamente iguais à do inglês. Mas enfim, a integrated, nas 2 primeiras tu vai ler um texto, vai ouvir um áudio e depois tu vai falar baseado nesse texto, nesse áudio. Nas últimas 2 tu vai ouvir só um áudio e depois vai falar baseado nesse áudio. O que eles geralmente pedem é um resumo, uma síntese geral da informação, daquilo que é falado nesses áudios. Por isso que é importante vocês saberem as estratégias de prova, que vai ser uma coisa que eu também vou falar. Vou repetir isso muitas vezes, vou reforçar isso muitas vezes. Só tu saber inglês não é o suficiente para a prova. Tu tem que conhecer a prova, porque o TOEFL é uma prova padronizada, é uma prova que se repete muito. E daí, como tem gente que estuda essa prova há muito tempo, professores, até eu que já venho vendo essa prova há praticamente mais de um ano, porque além de quando eu estava me preparando, eu continuo pesquisando para poder trazer um conteúdo legal para vocês. A gente começa a perceber que tem aquele padrão, começa a perceber que antes de vir uma informação importante, vem determinada frase, vem determinada palavra. E é por isso que tem que estar ligado, e é isso que eu vou falar mais ainda nessa semana do TOEFL também. Mas, enfim, vai ter essas sessões aí, essas últimas 4 questões, tu vai ter 30 segundos para se preparar, 1 minuto para falar. Então já começa a ficar mais complicado. Essa geralmente costuma ser a parte onde o pessoal se complica e realmente faz sentido, porque é a parte que até nativo se complica. Porque não adianta só saber inglês, novamente, tem que saber fazer a prova. Chegando na parte do writing, a parte do writing ela tem duração de 50 minutos. Se tu for ver no total, dá 1 hora mais ou menos, porque tu vai ter 20 minutos para fazer um texto e 30 para fazer o outro, e vai ser a mesma coisa, independent e integrated. Primeiro vai ser o integrated, então tu vai ler um texto, ouvir um áudio e vai fazer escrever uma redação, uma essay que eles falam. Eu vou usar sempre a linguagem essay em vez de redação, porque é uma prova em inglês, é essay. E daí tu vai ter que tu vai ter que sintetizar o que foi falado. O TOEFL vai ser muito uma prova disso, ela vai medir a tua compreensão na escrita, na escuta, e vai pedir para que tu fale ou escreva ela. Tu vai ter que absorver e depois produzir o que tu absorveu, apresentando sempre os pontos mais importantes. Isso tá lá nos critérios de avaliação do TOEFL, tá lá no critério de avaliações, tu consegue ver na internet o que quem vai avaliar a tua prova vai estar esperando de ti. Ele vai estar esperando que tu responda os pontos cruciais, ele vai estar esperando que tu apresente a ideia, que tu conclua. Então por isso que é importante tu ter um guia, tu saber o que fazer na hora da prova. Mais ainda nessa questão do writing. Daí a segunda, que vai a última questão da prova, tu fez isso, tu pode ir embora, acabou essas horas aí, 7 horas praticamente. Fiquei de 7 a 8 horas, sinceramente, foi esse tempo aí que eu fiquei mais ou menos. Daí acabou essa questão e a independent vai ser parecido com o speaking, só que tu vai escrever, vai ser baseado em opinião. Então vão perguntar, tu acredita que o capitalismo é o melhor sistema para o mundo? Tu acredita que o uso de carros aumentou nos últimos 10 anos? Vai ser coisas desse tipo. Então tu não precisa ter um conhecimento tão específico. O que importa é uma coisa que vale importante a gente deixar bem claro aqui pro speaking e pro writing, que vão ser as coisas de produção. Quando for uma coisa pessoal, tu não precisa falar a verdade. A pessoa não vai corrigir, não vai analisar se tu tá falando a verdade, mas sim, se por exemplo, tu tá falando que o melhor país para se viver é Marte nem é um país, mas vamos dizer que tu inventou que Marte é um país.
e tu apresentar os pontos, realmente dar os argumentos, 3 argumentos fortes, elaborar esses argumentos falando que Marte é o melhor país para se viver, é isso que o analisador vai querer saber. Tu não precisa falar a verdade. Uma coisa que é muito legal, esperto, inteligente, não sei, é quando tá se preparando pro speaking, tu começar a criar uma história pra ti mesmo. Então, por exemplo, cara, se até hoje em dia alguém me perguntar e falar pra eu falar em 45 segundos, pedir pra eu falar em 45 segundos, qual é a minha memória de infância mais preferida, eu tenho praticamente uma resposta que se encaixa pra tudo. E daí eu vou falar, eu lembro, era aquilo porque eu tava com a minha mãe, e daí isso me lembra quando eu tinha 3 anos, eu era muito feliz, eu gostava de ver Harry Potter, eu passava tempo com meu primo, entendeu? Vai sempre criando uma história, assim, não precisa ser verdade, não precisa ser verdade. Enfim, esse é o TOEFL, esse é a decepção do TOEFL, assim, que eu consigo fazer. Eu abri aqui o sapinho, mostrei tudo, coração, estômago, fígado, essas coisas. E é isso que vocês realmente precisam saber sobre como funciona a prova. Só para completar aqui também, preço da prova. Onde fazer, eu já dei esse spoilerzinho, né? Já falei. E como se inscrever, eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo meu na minha tela do meu computador mesmo, mostrando como se inscrever na prova do TOEFL, entrar lá no site, fazer preencher teus cadastros, tudo. E já antecipo, se tu não sabe falar inglês, se tu não consegue entender lá o site é em inglês, tu não conseguir entender o site, tu não tá pronto para fazer a prova ainda, né? Mas assim, segue aqui na semana que eu vou te mostrar as ferramentas para melhorar essa questão. Mas é isso mesmo, o preço da prova atualmente está $215 aqui no Brasil. Alguns países pode ser diferente esse preço, mas atualmente está $215. Isso aí dá em média 800, 900 reais na cotação atual, né? E tu vai escrever ali no site, vai realizar a prova na academia, lá numa escola licenciada mais perto de ti. Eu fiz na Fontoura Education, que é uma instituição especializada para fazer a prova do TOEFL e exames desse tipo. E daí quando tu estiver escrevendo, ele vai te dar a data mais próxima, da cidade mais próxima de ti. Vai ser bem tranquila essa parte. Enfim, era isso. Esse é o conteúdo de hoje. Continuem olhando que amanhã eu vou mandar no e-mail de vocês, no WhatsApp de vocês, para que fique bem claro aqui. Amanhã eu vou apresentar os níveis de inglês que tu tá dependendo da tua prova. Depois de amanhã eu vou te apresentar o que tu vai conseguir tirar na prova, dependendo do teu nível do inglês, e o que tu tem que fazer a partir desse nível que tu tá. Se tu precisa estudar para o inglês, se tu precisa estudar para o TOEFL. Depois eu ainda vou falar mais sobre as ferramentas que tu pode usar para aumentar o teu inglês, para treinar para o TOEFL e para se preparar para chegar bem aqui nos Estados Unidos totalmente online. Então tu pode ter ela no teu celular, tu pode ter ela no teu computador, tu pode usar ela onde tu estiver, resumindo, e depois a gente vai completar lá com aquela live onde vocês vão ter direito a fazer perguntas para mim, todas as dúvidas que vocês tiverem guardadas aqui. Também não dá para esquecer, eu vou passar as estratégias de prova, não todas, claro, porque foi uma prova de 4 horas, imagina eu passar todas as estratégias, mas sim algumas pontuais ali que são importantes, que dá para vocês usarem. Grande abraço, vejo vocês amanhã. Sigam de olho no e-mail e no WhatsApp, tamo junto. Google vai jogar TOEFL e vai aparecer aqui, ó, a primeira página do TOEFL, ó, TOEFL Test Official Claim Practice, ó, na verdade isso aqui é um anúncio, ó. Tome cuidado que não vai ter anúncio, esse aqui é o TOEFL Início ETS.org. Vocês vão clicar. O meu já tá o login, na verdade, né? Meu login já tá aqui, mas vocês vão criar aqui, ó, My TOEFL IBT Account. Dá pra ver que esse aqui é o IBT já, né? Que eu falei ali antes, tem que tomar cuidado para vocês irem nesse aí, My TOEFL. Na verdade não. Vocês vão fazer login. Pra quem não criou, New Users, entendeu? Vocês vão aqui. Eu já tenho minha conta, né? Tem que aceitar aqui com os cookies. Minha senha, não lembro direito qual é a minha senha, vamos testar essa aqui. Não é essa. Ai, putz, peraí que eu vou pausar aqui até eu pegar minha senha.
Voltamos aí, consegui entrar. E a gente vai ter aqui, ó. Register Find Test Centers. E vai ser aqui, tu vai ver, né? Aqui, no caso, aqui tem toda uma preparação, tem como vocês comprarem materiais, tem materiais gratuitos. Vocês conseguem fazer muita coisa aqui. Mas o que vocês vão fazer? Register. Ó, tem que ver que tem períodos específicos. Então, sei lá, vou botar aqui Oakdale, que é a cidade onde eu tô. Oakdale, Montville. Lembrando que o TOEFL é feito em qualquer lugar, né? Vou botar em abril. Ok, Find Testers. Vocês vão ver ali e vai aparecer as datas, os lugares mais pertos. Aí, ó, vamos ver dia 13 aqui, entendeu? Agora só vocês irem seguindo, né? Não vou muito longe, daí é só seguir o passo a passo. Vai aparecer ali as opções para vocês irem, qual lugar certinho vocês têm que ir, instrução de pagamento, e é só preencher. É em inglês, então é aquilo que eu vou te falar na aula de amanhã. Se tu não tem um nível de inglês para entender o que está escrito no teste, tu não tá pronto para fazer o TOEFL. Então tem que estudar o básico antes, senão tu só vai jogar dinheiro fora, porque tu não vai conseguir tirar 61, que é o mínimo pedido por uma escola. É aquilo que eu falei e amanhã eu vou mostrar, que eu vou só mostrar minhas notas para vocês, que a gente tem acesso a tudo, né? Eu fiz em novembro. Ele vai até 2020. Opa, cliquei no coisa errada. Eu quero mostrar a minha nota para vocês, né? Eu não sou falcatrua. Aí, ó. 102. Aí. All writing. O writing é muito melhor do que muito nativo mesmo. É como eu vou falar muito para vocês. É questão de conhecer a prova, porque tem a média de americano é 91. Tirei acima da média que o americano tira. Então, isso aí, tamo junto.